de Israel, capítulo de número 5. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 5, versículo de número 3 e o de número 4. Portanto está escrito: e disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a menina que é da terra de Israel. Assentem-se adorando a Deus na beleza da sua santidade. Que a boa e poderosa mão de Cristo continue abençoando o pastor Rogério, a pastora Tamires, a bispa Irene. Que o Eterno siga com as mãos estendidas, honrando, abençoando, e que o Senhor permaneça assim, nessa simpatia, nessa humildade. É muito bom estar aqui. Aos companheiros que está comigo lá de Cesário Lange, obrigado, pastorzão. Cumprimentando o senhor, eu estendo aos companheiros que aqui estão. Queridos, tudo começa a partir de uma fala. É o próprio general que agora está na frente do batalhão da Síria, e não podemos confundir a Assíria com Síria. A Assíria tem capital como Nínive, e temos o contexto em que Jonas está inserido naquela ocasião. A Síria é completamente diferente. A sua capital é Damasco, e inclusive é uma das cidades mais antigas do mundo. Quando Ló foi levado a cativo, dentro do contexto, a Bíblia cita que Damasco ficava à direita de Opá. Então, é uma das cidades mais antigas do mundo. E sendo assim, a Síria sempre foi um império muito forte. Existem pelejas registradas no Antigo Testamento. Ao longo da Bíblia, por diversas vezes, Israel pelejando contra a Síria. E não foi diferente aqui no texto. Na ocasião, essa menina foi capturada nesses conflitos, nessas guerras, e ela agora não está na sua pátria. A tradição conta que essa menina foi capturada tendo aproximadamente 13 anos de idade, e vai falar do Eterno tendo 15 anos aproximadamente. É aqui que o milagre começa. O milagre não começa com Eliseu, que é o protagonista da história, que é o reconhecido, o renomado, que tem nome, que substituiu um dos maiores profetas da Bíblia. Quem está falando aqui é alguém que está no anonimato, é alguém que não tem nome. Eu não conheço o nome do pai dela, eu não conheço o nome dessa menina. Não existe traços que traz a nós a genealogia dela, nem a tribo dela. Só há essa identificação, a menina que é da terra de Israel. Quando ela vai falar, vai dar certo. Quando falamos, não dos outros, mas falamos de Cristo, dá certo. João Batista, todos os dias estava ao longo do Jordão, pós Jesus ser batizado. No outro dia, diz a Bíblia que João estava na companhia de 2 de seus discípulos. O texto relata que era o André, o outro não está escrito nas páginas seletivas. Ao longo do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. A tradição diz que o segundo discípulo era João, o apóstolo, que escreveu o mesmo livro. E João Batista, estando ali,
sendo aquele que veio preparar o caminho para o Cristo. O próprio disse no contexto: eu não sou Cristo, eu sou o precursor, eu sou aquele que veio na frente falar dele. João veio preparar o caminho para o Cristo, e naquele dia ele disse para os 2 discípulos: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2, tendo ouvido isso, seguiram ao Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus percebeu que eles estavam vindo atrás, Jesus parou, voltou para eles e disse: a quem buscais? Rabi, que traduzido quer dizer mestre. E eles perguntaram: companheiro, aonde reside, aonde mora? Diz a Bíblia que eles foram com Jesus e entraram, verificaram aonde Jesus residia. Alguém disse que Jesus morava em Cafarnaum. Eles entraram dentro da casa, pastor Rogério. Eu não sei o texto em que Jesus pregava, eu não sei o que Jesus estava falando. Uma coisa eu sei: ele estava na casa falando, e quem está na casa está ouvindo o que Jesus está falando. Naquele contexto lá em Cafarnaum, aqui em Valinhos, no Abala Valinhos, o dono da casa aqui está. Ele tem nome, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E na medida, levante a tua mão, que ele vai falando, a tristeza sai, a angústia sai, o mal sai, a doença sai, e o renovo acontece, a glória desce. Ele batiza com o Espírito Santo. Quem veio aqui para ouvir ele na casa aqui, ergue a mão para o alto para ouvir. Saindo da casa, saindo da reunião, os 2, principalmente André, foi diretamente ao Pedro e disse: achamos aquele a quem Moisés falou no Antigo Testamento. E mais adiante diz a Bíblia que Filipe também conheceu o próprio Cristo, foi correndo, disse a Natanael: eu estou te dizendo que tudo começa a partir do momento em que alguém fala, a partir do momento em que alguém pronuncia. Quem não lembra de Ezequiel no vale, ele profetiza. Dentre tantos ossos que ali estava, eu quero destacar martelo, bigorna e estribo, que são os menores ossos que faz parte do ouvido. Só para que você possa ter uma ideia, o menor deles, que é o estribo, tem 2,5 milímetros. Quando ele profetiza: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. O que muda não é misticismo teológico, o que muda não é ferradura atrás da porta, o que muda é a poderosa palavra do Senhor. Essa menina, ela foi cativa, ela está capturada, ela não está em Israel, ela está em Damasco, aonde está as bases fortificadas da Síria. E Naamã é um general, um grande estrategista, porém há uma doença incurável no corpo daquele homem. Ele tem lepra, e olha só, o tempo vai passando, ele está correndo risco de morte. O tempo vai passando e a lepra vai espalhando pelo teu corpo físico. Há um antídoto contra a lepra. A lepra é um símbolo do pecado. O antídoto contra a lepra, que é o pecado, é a palavra do Todo-Poderoso. Ela limpa, ela purifica, ela salva, ela restaura. Eu estou aqui por causa da palavra. O novo nascimento vem por causa da palavra. A regeneração vem por causa da palavra. Eu estou limpo por causa da palavra. Eu estou de pé por causa da palavra. Eu estou dando glória a Deus, aleluia, por causa da palavra. Quem veio aqui por causa da palavra? Nós não estamos aqui por causa da profecia, faz parte. Nós não estamos aqui por causa de revelação, faz parte. Mas o auge do Abala Valinhos, o auge desse momento, a parte mais importante ainda é a palavra do Todo-Poderoso. Ainda é a voz do Todo-Poderoso. Ela vai falar acerca de um Deus vivo. Ela vai falar acerca
de um Deus poderoso. Ela está esperando o momento, a hora certa de falar daquele que sara, de falar daquele que liberta. Ela não é identificada pelo nome dela, mas por 2 vezes a expressão menina vai aparecer ao longo das Sagradas Escrituras. E olha só, tudo começa a partir dela, e nós sabemos que a consumação do milagre deste homem foi a partir do momento em que ele caminha, em que ele viaja para Samaria, onde estava o Eliseu, que o nome dele, da tradução, significa Jeová é a salvação, auxiliar de Elias, Eliseu. Eliseu, filho de Safate, filho de fazendeiros. Quando Eliseu volta do caminho que ele vem vindo da caverna, Deus deu a ele toda orientação, Deus deu a ele a direção. Ele encontrou Eliseu, ele estava arando terra, e diz a Bíblia, ele estava na 12ª junta de boi. Ele não estava na frente, ele estava atrás. E não é que Deus achou, estava escondido, mas Deus achou. Está escrito que Deus achou. Deus achou alguém no crack, Deus achou alguém na bebida, Deus me achou no centro de Umbanda, Deus achou alguém na prostituição. É o meu testemunho. Dos meus 6 anos até os 20, eu fui batizado na cachoeira, tinha 5 guias de cabeça. Jeová olhou para lá, para mim eu queria ser um pai de santo, mas Jeová disse: não vai fazer macumba, não vai fazer despacho, não vai destruir família. Me tirou lá de dentro e me trouxe para cá. Eu não sei de onde ele te tirou, mas ele me tirou de lá. Alguns da bebida, alguns da cachaça, alguns da prostituição. Ele te achou. Cadê aqueles que ele achou aqui? Levante a mão para o alto para adorar o nome do Todo-Poderoso. Eliseu estava arando terra. Diz o texto sagrado que ele não reluta em receber o convite da parte de Deus, na instrumentalidade do profeta Elias. Diz o texto sagrado que ele está abrindo mão da herança terrena, mas lá na frente, olha que herança ele vai receber. Ele abre mão da herança de terra, ele abre mão das coisas daqui de baixo, mas vai receber uma herança sobrenatural. Renunciei o mundo, renunciei a carne, renunciamos tudo e recebemos. Ele vai receber uma herança para dar continuidade no ministério de um dos maiores profetas da Bíblia. Tanto é que o ofício do seu ministério foi tão pungente que ele ungiu reis que era para Elias ungir, mas coube a Deus a responsabilidade para o mesmo ungir. E quando Elias foi transladado, quando Elias foi elevado às alturas, desceu carros e cavaleiros de fogo, foi elevado ao redemoinho. Antes ele tinha dito: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti, letra minúscula, eu quero a dupla ousadia. Ou seja, isso aqui, ele está dizendo assim: eu quero ser melhor, eu quero fazer melhor. Seja melhor, irmão. Ore mais, clame mais, busque mais, jejue mais. Oh glória! Cadê aqueles que vão fazer mais para o reino aqui? Deixa eu ver. Dura coisa me pedistes, se me vires ser tomado sobre ti se fará, se não vires ser tomado sobre ti não se fará. É um teste para receber, é um crivo para tomar posse da capa que simboliza a unção, que simboliza a autoridade. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, diga: Deus está te testando, Deus está te provando. Aguenta, suporta, está descendo a autoridade,
está descendo dons, está descendo graça. Já tem gente aqui recebendo, já tem gente aqui recebendo, já tem gente assim recebendo. Pastor Rogério, o que Deus está entregando para este povo, quando eles falarem, os doentes serão curados. Quando eles falarem, alguém será liberto. Quando você falar, creia, até quem está morto vai ressuscitar. Quem acredita nisso, deixa eu ver. Quem acredita nisso, deixa eu ver. Receba unção, receba glória, receba poder de Deus na casa. Só quem veio para receber, joga a mão para o alto. Adora, 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 adora. Ela não está na galeria das profetisas. Ela não é como Ana, filha de Fanuel, que significa Peniel, face de Deus, com 80 ou mais de 80 anos dentro do santuário, dedicando a Deus de dia e de noite, com jejum e oração. Ela é o divisor de águas do Antigo Testamento para o Novo. Ela é a primeira que aparece falando acerca da redenção. Não, essa menina, ela é anônima. Ela não é como Ana, reconhecida. Subia anualmente ao templo e fez um voto dizendo: se benignamente atentardes para a aflição da tua serva e de mim lembrar o filho que o Senhor me dá, eu te darei. Eu conheço Ana do Novo Testamento, eu conheço a Ana do Antigo Testamento. Essa menina não tem nome como elas têm. Essa menina não é Ruth, essa menina não é Raquel. Essa menina, se fosse hoje, não está nos cartazes, não está na fama, está no anonimato. E mesmo estando no anonimato, Deus está usando, e o que sai da boca dela tem direção. O que sai da boca dela tem poder de Deus. Anota aí, meu filho, para de abrir a tua boca para contender, para falar mal dos companheiros, para perseguir, para caluniar. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para falar: eu ainda saro, eu ainda curo, eu ainda liberto. Cadê aqueles que Deus vai usar ainda neste ano? Deixa eu ver se já conseguiu. Deixa eu ver. Olha para essa pessoa, diga para ela: eu não conheço o nome dela. Mais alto, diga: eu não conheço o nome dela. O nome dela não é citado na Bíblia, mas ela é intitulada como menina. Tem muitos companheiros aqui, eu não conheço o nome dos senhores, e não tem problema. Às vezes não somos reconhecidos em uma envergadura muito grande, também não tem problema. Talvez quem está do teu lado não te conhece e também não conhece o teu nome, assim como essa menina é intitulada, identificada, simplesmente assim. E aqui está o auge da revelação da palavra. Eu não conheço muitos que estão aqui, mas assim como ela, nós também somos a menina dos olhos do Senhor. Vou perguntar: a menina dos olhos do Senhor já chegou aqui nessa noite? A menina dos olhos do Senhor já chegou aqui nesta noite? Falando da menina normal dos nossos olhos, que vem da transliteração pupila. A menina, ela está situada entre a íris, responsabilidade pelas passagens da luz, entre o meio exterior dos órgãos sensoriais da rotina. Pastor Rogério, a menina está dentro, a menina está guardada, a menina está protegida. Fica tranquilo, vai falando dele: eu estou escondido no pavilhão. Vai falando dele: eu estou no esconderijo do Altíssimo. Vai falando dele: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma
chegará na nossa tenda. Cadê a menina dos olhos do Senhor aqui? Deixa eu ver. Poderia citar tantos versículos, mas o meu tempo se foi falando acerca da menina. Mas tem um que eu quero citar: Deuteronômio 32, verso 9 e 10. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da tua herança. Achou em uma terra, em um deserto, em um ermo solitário, cheio de uivos, e o trouxe ao seu redor, o instruiu e o guardou como a menina dos teus olhos. Tu és a menina dos olhos do Senhor. Tu está guardada, a macumba não te pega. Tu está guardado, o despacho não te pega. Tu está guardado, Satanás não te toca. A minha casa está guardada, a tua casa está protegida. Vai falando dele, porque tem muito leproso para ser sarado e também curado. Cadê a menina dos olhos do Senhor? Já chegou? Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Diga para ela: tu não tem nome, tu não é conhecido, mas tu és a menina. Grita: tu és a menina. Tu és a menina. Só quem levante a tua mão para o alto e abra a boca para adorar, recebe unção. Recebe unção. Recebe unção. Recebe unção. Recebe unção. Recebe unção. Levante a mão, recebe unção. Levante a mão, recebe unção. Recebe poder de Deus aí agora. Quem pode dar o maior glória a Deus essa noite? Pode aplaudir.